Olá, olá! E aí, como é que vocês estão? Começando aí mais um Happy Hour, né, na sexta-feira. O Happy Hour com a Psi. Hoje tem um psicólogo super convidado, que é um grande amigo meu, né? Nós formamos juntos e ele acabou de entrar aí na nossa live. A live vai ficar salva, tá, pessoal? E eu vou convidar ele agora já pra gente já começar a bater um papo. Deixa eu ver como é que convida aqui, que eu sempre me perco. O convite. Só aceitar agora para a gente começar. Oiê, Olá, tudo bem? tudo bem? E você? Também, tudo jóia. Trabalhou até Boa agora ou tarde, nada? né? Trabalhei até quase agora, pouco. Eu parei faz pouco Encerrei o dia tempo era também. umas 1h30, 2 horas. Aí Uhum, cheguei em casa, fiz mais algumas coisinhas do trabalho e legal. me preparei. Você está me ouvindo e me vendo bem? Sim, e aí? O áudio tá Tá, legal? tá legal. Tá. Pessoal que está Aí, entrando aí, vai confirmando para nós se vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem, para a gente poder começar. Oi, Jenny. A Paty entrou aí também. Paty, confirma para mim se a live tá legal. Está me ouvindo? Está me vendo? Ó, o Gleison. Tudo ok. Bom, pessoal, é o seguinte. Esse é o terceiro happy hour com a Psi que eu faço, que é nas sextas-feiras. Não é uma programação fixa aqui do perfil, por mais que eu queira começar aí, manter essa live fixa toda sexta-feira à tardezinha. Mas hoje a gente trouxe aí esse convidado mega especial, igual eu comentei lá nos stories, né? O Olavo é um grande amigo meu, a gente formou junto, né? A gente se conhece bem antes da faculdade, na verdade, né, Olavo? é bem isso, né? A gente se conheceu em algum grupo de igreja, alguma coisa assim, né? E depois a gente Foi. foi se reencontrar, isso há Foi. 10 anos, né? Porque faz 10 Isso. anos esse ano que a gente entrou na faculdade, né? Isso. Eu e o Olavo, nós já somos amigos aí há 10 anos, então. Pessoal, a gente resolveu fazer essa live em conjunto hoje, porque o meu público aqui no perfil, a maioria é um público de psicólogos e estudantes de psicologia. E a maior parte, né, das pessoas assim que eu converso, tanto na supervisão quanto nos grupos, é essa dúvida, né? A grande dúvida do estudante e até mesmo do profissional de eu fico com a clínica ou eu corro para uma área mais estável, né? A famosa estabilidade, eu corro para a área do concurso público. E aí eu sempre falo, são duas coisas completamente diferentes uma da outra, e isso vai de perfil para perfil. Eu não acho que todo mundo tem perfil para trabalhar na clínica e não acho que todo mundo tem perfil para trabalhar com a área pública. Então a gente vai fazer essa live hoje aí pensando nesses aspectos, né? Vamos tentar tirar algumas dúvidas de vocês, de quem está aí com a gente. Eu vi que tem uns psi já entrando aí para nos acompanhar. E eu e o Olavo fizemos um roteiro e a gente vai tentar sempre fazer um bate-bola, né? O Olavo vai trazer a visão dele, a prática dele nessa área pública e eu vou tentar comparar um pouquinho aí com o funcionamento da atuação clínica. Então, acho que a gente pode começar, né, Olavo? Isso, né? Primeiro quero agradecer, né, o convite muito especial de Imagina. estar aqui no seu canal, né? Para a gente bater esse papo, né? Que é um bate-papo informal, que é a ideia até de um happy hour, né? Da gente conversar, bater um papo, não só entre a gente aqui, mas com o pessoal aí que Com vai estar certeza. acompanhando a gente, né? Com Então, para quem certeza. não me conhece, estou chegando aqui, eu sou o Olavo Tosati, eu sou psicólogo, eu trabalho atualmente na Prefeitura Municipal de Franca, né, a cidade que a gente mora, deve ter gente aí de muitas cidades, né? Tem. Franca é interior de São Paulo, fica perto de Ribeirão Preto, né? E eu estou há 3 anos, né, na Uhum. prefeitura enquanto psicólogo. Antes disso, eu já tive outro cargo, um cargo mais administrativo, quando eu fui escriturário, e a minha experiência profissional, né, de vida sempre foi dentro do serviço público, né? O meu primeiro emprego foi no serviço público e de lá para cá passei na área administrativa,
atuei dentro do Tribunal de Justiça, na área Uhum. administrativa, atuei na prefeitura, depois, há 3 anos, quando eu entrei, né, com o cargo de psicóloga, eu prestei outro concurso, passei no concurso e comecei. Eu, eu trabalhei inicialmente dentro da Secretaria de Ação Social e há 2 anos e pouquinho eu estou na Secretaria de Saúde, né? Uhum. Então é uma Olavo, experiência aí de diferentes mas olhares, né? Que é. eu acho que E a é sua bem bacana. experiência, ela é quase que 100% na carreira pública, né? Que desde quando você começou, você está na área, mesmo que não tenha iniciado na carreira de psicologia, mas desde sempre você está aí dentro. Passou em quantos concursos, Olavo? No total? Que eu assumi foram dois, né? Uhum. O de escriturário e esse agora de psicólogo, né? Uhum. Mas já passei em concurso público do Detran, eu cheguei a assumir assim uma semana e pouco, mas era uma cidade longe daqui, Lembro. não adaptei bem e Aham. logo eu saí, né? Porque ainda a gente estava estudando, né? Acho que você vai lembrar um pouquinho, eu estava acho que no segundo, no terceiro ano da Acho que faculdade. foi. E aí eu falei, eu preciso fazer uma escolha, ou trabalhar ou estudar. E fiz a Uhum. escolha certa, né? No momento fiquei muito angustiado, falei, será que eu perdi uma oportunidade? Não vou Um ter concurso, outra, eu né? Aquela perdi coisa, uma vaga um pública, como concurso, assim, né? como assim, né? Uhum. E de lá para cá, sempre prestando concurso, passei em alguns, em outros classificou, mas às vezes é muito concorrido, não chama, né? A quantidade mesmo que a gente é aprovado. Uhum. Eu acho que uns 3 ou 4 concursos aí eu devo ter ficado aprovado, né? Um deles foi do Tribunal de Justiça para o cargo de psicólogo judiciário, que eu Uhum. fiquei em 8º lugar para a região de Franca e não fui chamado, né? Chamaram aqueles dois que chamam Uhum. geralmente e depois Não chamaram assumi mais. agora na prefeitura. É. É, não é para E é qualquer um, isso, né? Passar num concurso não é para qualquer um. não é, né? Não que isso seja assim, algo que eu esnobe, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, que esnobe, né? Não é para qualquer um, mas num Não é. sentido que exige uma dedicação, exige não que outras áreas não exijam, mas uma dedicação mais focada para a parte teórica, né? Uhum. E às vezes até de campos que a gente não estuda, né, dentro de uma profissão. Por exemplo, para prestar um concurso, às vezes de psicólogo, você vai ter que estudar português, matemática, informática, dependendo do Com cargo, certeza. que são assuntos que não pertencem muito para habilitar uma pessoa a estar lá enquanto um técnico, né, Uhum. psicólogo, mas que a parte teórica ali exige, né? É. É, mas é por isso que eu brinquei no início. Brinquei não, né? Eu sempre comento isso com quem me pergunta que qualquer área que você for escolher, seja a carreira pública ou a área de atuação clínica, ou trabalhar em uma clínica que não é sua, saúde, hospitalar, escolar, né? Tem gente que gosta de trabalhar com a área de psicopedagogia. Cada profissão dessa, cada área, né, perdão, cada área dessa, ela vai exigir de você um pacote, né, de personalidade, um pacote ali de habilidades, e muitas vezes habilidades até pessoais. Eu vejo que tem outras pessoas que batem o martelo dizendo que não, que área de atuação é escolha. Com certeza. Eu acho que a partir do momento que eu escolho fazer alguma coisa, eu vou desenvolver habilidades e competências para aquilo. Mas eu Sim. preciso pensar um pouco na minha personalidade também, né? No quanto eu tô disposta àquilo, porque tem coisa que vai ser muito mais difícil. Né? Igual eu, por exemplo, jamais me adaptaria numa área pública, né? Num setor público. Porque primeiro quando você trabalha em equipe, né? Eu tá a minha dificuldade. Então começa por aí. Segundo, que muito provavelmente eu não teria passado em nenhuma dessas provas, não teria passado em nenhum desses concursos, porque eu falo que eu sou muito limitada. Eu tenho muita dificuldade. Né? Eu não sei se o pessoal sabe aqui, eu acho que eu já contei em alguma live, mas eu prestei um concurso para psicólogo nessa vida. Eu estava, acho que no 4º ano de faculdade, não lembro, 4º, 5º ano, sei lá, acho que no 4º. E eu e a Ah, Natália, que é a minha sócia, nós fomos para Caldas Novas. Ainda queria prestar lembro. lá longe ainda, longe pra caramba. E aí nós prestamos esse concurso, mas assim, pior erro da minha vida, porque eu só fui lá passear, na verdade, porque eu me dei super mal, né? Eu tenho as minhas limitações aí nesse aspecto, então para mim não daria certo.
Mas pode ser que para outras pessoas dê, assim como para você deu e deu muito certo, né? Porque é uma coisa que você gosta bastante. Isso. Interessante isso que você falou, né? De às vezes achar que não é capaz, né? Eu acho que se você se dedicasse, você tiraria de letra, né? Ai, Eu meu acho Deus. que, que às vezes a gente tem esse olhar, né? De achar que não é pra gente, ou que a gente prestou um primeiro concurso, não deu certo, então Certo. aquilo não é mais, né? E geralmente a carreira, né, do concurso público, a carreira pública exige muita dedicação. Não vai ser geralmente no primeiro concurso Uhum. que a pessoa vai ser aprovada. Às vezes ela vai ter que ficar anos se Tá dedicando tentando. àquilo, né? E até que uma hora as coisas fluem e se encaixam, né? Mas eu achei muito oportuno também o que você disse, né, Lauane, da questão de perfil, né? Eu acho que qualquer área, né, seja a clínica, seja a escolar, hospitalar, a carreira pública, ela demanda um perfil que não é para todos. No concurso público, na carreira pública, isso é um pouco mais difícil, porque se a pessoa cumpre aqueles critérios teóricos, ela não precisa ter um perfil, né? Infelizmente, nós não temos ainda esse olhar, né, do recurso humano, Sim. da maioria, não sei se existe em alguma área, em alguma prefeitura, em algum setor estadual, federal, onde haja um concurso teórico e uma avaliação do perfil para essa pessoa Para atuar. vaga, né? Porque nas empresas isso Pra- acontece, né? Exatamente, né? É, Porque né? tem a parte, às vezes, teórica, né? Que a pessoa Uhum. vai ter, mostrar suas Uhum. habilidades, sua formação, Uhum. e vai ter a outra parte que ela vai passar por um processo ali de entrevista, de trocas, às vezes até de experiências em Se ela é grupos, realmente adequada para aquela se função, ela é né? realmente adequada, né? E Perfeito. eu falo isso até por experiência própria, né? Por quê? Porque eu prestei o concurso em 2018 e quando foi em 2019 fui aprovado, fui chamado. E naquele momento a vaga era para a Secretaria de Ação Social. E aí eu me deparei com uma realidade que eu conhecia pouco, que eu não tinha competências, né? E de competência não no sentido de não ser competente, mas de não ter habilidades para assumir um cargo dentro, né, desse setor, né? Na época eu fui trabalhar num CRAS, que é um centro de referência da assistência social. E eu fiquei muito angustiado. Né? Naquele momento eu falei, isso não é para mim, a carreira pública não vai funcionar. E como eu estava muito novo até na profissão, eu falei, capaz que nem ser psicólogo eu sirvo para Não sirvo ser, para nada. para nada, né? E é justamente por isso. Por quê? Porque falta um olhar, falta uma competência do próprio serviço público, do recurso humano, né? De acolher, de fazer uma integração, de oferecer treinamentos, oportunidades para o servidor, para ele também se qualificar naquilo que ele está chegando, né? E esse é um dos pontos que às vezes a gente já pode aí começar a entrar no assunto mais propriamente dito, né? Sim. Porque muitas e muitas pessoas idealizam muito a carreira pública, o serviço público, o ser um funcionário público, como se tudo fosse mil E maravilhas, né? Olavo, antes até de entrar, fala para mim o porquê que você acha, né, que as pessoas idealizam tanto, romantizam tanto, né, essa questão do setor público. Por que que Eu acho formar, né? Vamos pensar na nossa família, que eu tenho certeza que a sua tinha isso também. Né? O porquê que formar em qualquer área, né? Não só na psicologia, é tão importante para as pessoas arrumar um emprego, né? Num concurso público, né? Arrumar um emprego nessa questão pública. Por que que isso é tão querido por nós? Por nós e pelos familiares também, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor. sim, interessantíssima pergunta, né? Porque não é só para nós, né? Para você que está aí assistindo, mas isso já é um cultural, né? Isso já está ali na família, Enraizado. nas crenças, né? Enraizado. Acho que um primeiro ponto é porque nós estamos dentro de um sistema político brasileiro, democrático, onde o serviço público parece ser muito atrativo, porque geralmente está muito associado com o ser político, né? Então, aquela coisa assim, a gente trabalha se quiser, a hora que quiser, da forma que quer, né? E ganha muito bem para isso, né? Porque parece que é um salário Nada muito em bom, dinheiro. né?
nada em dinheiro, ou então as pessoas às vezes acham que vai ter muitos benefícios, muitas vantagens, né? E não é bem assim na prática, né? Existem sim concursos hoje federais que vão ter salários muito bons, muito atrativos, Uhum. com muitas oportunidades, mas a maioria dos cargos públicos, e principalmente nesse momento atual, que a gente está vendo um movimento mais neoliberalista, tem sido cada vez mais difícil a gente falar de uma carreira pública tão bem É. paga, tão bem sucedida no sentido financeiro, né? E vejo também, né, porque é até um ideal que eu mesmo tive, né? Ah, eu vou entrar para o serviço público, às vezes eu não vou precisar fazer tanta coisa, né? Me aperfeiçoar tanto, não vou ter que Uhum. investir tanto. E Eu tô hoje eu garantido, né? vejo, Existe a estou tal da garantido, estabilidade. é uma estabilidade. Então, se der tudo certo, ok. Se não der, a gente também tá tudo ótimo, né? E na verdade não é bem assim, né? Existem Uhum. cobranças, existem metas a serem cumpridas, existe chefia, existe rede. Então, eu acho Dá que o até serviço batedeira. público ele é de meta, né? Dá até E às vezes batedeira. a Esse gente monte de coisa. associa o serviço público como ter um salário garantido, mas eu vou trabalhar como um autônomo. E não é bem assim que as coisas funcionam na prática, né? Na verdade, a gente tem que dar resposta, dar resultado, Uhum. levar índices, Prestar dados, contas, né, da sua prestar função, do seu contas trabalho. do seu trabalho. Claro que às vezes você, dentro de uma função mais administrativa, que exige menos responsabilidades, a pessoa às vezes vai fazer aquele corpo mole, né? Que é bem do brasileiro. E só que um cargo, por exemplo, como de um psicólogo, de um médico, onde você tem um registro profissional, onde você tem uma ética profissional a responder, não só para os outros, mas para você mesmo, você automaticamente não vai conseguir Uhum. fazer esse jogo mole, né? Uhum. E você também vai ter uma cobrança que vem de si, né? Sim. Então, acho que respondendo a pergunta, né? Por que que a gente tem essa romantização tão grande do serviço público? Por que que as famílias têm isso tão presente, né? Porque a gente associa, né, que entrou ali e acabou, né? E isso é muito gostoso, dessa ideia, né, de Essa garantir o meu segurança, né? Essa lugar, essa possível segurança. segurança. Isso, porque isso é imaginário, né? Isso é um É. imaginário que a gente acha que entrou ali, que está seguro e que aí nada mais precisa ser feito. E não é bem assim, né? A gente vai deparar com desafios iguais ou até maiores, por exemplo, do que quando você está dentro de uma empresa privada, né? Que você tem metas, você tem números, isso é muito parecido, Uhum. né? E eu acho que isso tem que ficar bem claro para as pessoas, né? De que o serviço público ele é muito carregado de responsabilidade e de um senso ético, né? Eu Uhum. gosto muito de falar isso, porque a gente já é muito estereotipado, né? Ah, é Uhum. servidor público, então é uma coisa meia boca. Uhum. E eu faço parte e tento cada vez mais levar isso adiante como uma nova forma de ser servidor público, né? Uhum. Uma atuação realmente atuante, ativa, dinâmica, que busca, que aperfeiçoa. Mas Uhum. eu acho que esse imaginário romântico, né, de que tô seguro, então tá tudo bem, né? Não é assim. Ele não é bem assim, mas é o que convence muitas e muitas pessoas hoje a, às vezes, ir por esse campo e às vezes não por outros. E hoje, né, essa romantização ela anda acontecendo com muitas coisas, né? Não só com essa questão de carreira no geral, mas com vários aspectos da nossa vida. E aí, olhando, né, eu tô vendo você falar e eu percebo também que hoje, bisbilhotando, né, as redes sociais da galera, eu vejo que há também a romantização, inclusive do empreendedorismo, né? De Sim. trabalhar por conta própria, de ter o seu próprio consultório, de ser autônomo, de trabalhar por si mesma. E não é tão romântico assim, né? Então, hoje tem esse embate, né? As pessoas querem buscar aquilo que é mais fácil, na verdade. Né? Então, direto eu Isso. recebo na caixinha lá, qual que é a possibilidade melhor que eu tenho? Sei lá, gente, eu não vou saber. Qual que é a possibilidade melhor? Né? Essa questão de melhor não existe. Eu vou precisar verificar qual é o meu objetivo.
né? O que que eu estou buscando para minha carreira, né? Até você colocou aqui no roteiro que existe algumas possibilidades dentro do setor público, que é o plano de carreira, né? Que é a chance de crescimento. Na carreira clínica, né? Hoje eu estava até pensando um pouco sobre isso, já aí para comparar um pouquinho. Para quem atua na clínica, para quem atua no seu próprio consultório, gente, não tem plano de carreira, não, tá? É aquilo lá mesmo. Você atende. É aquilo e aquilo, Você né? não tem plano, você não vai subir de cargo na sua empresa, não. O seu cargo é aquele. Eu brinco que é óbvio, né? A clínica ela dá um monte de possibilidades, né? Inclusive, é por isso que eu gosto tanto dessa possibilidade da clínica. Eu posso atender como psicoterapeuta, eu posso atender como psicoterapeuta de grupo, eu posso hoje, né, ter produtos digitais, que é uma das belezas aí da internet. Eu, por exemplo, trabalho com supervisão, então a gente tem possibilidades. Eu posso trabalhar com palestras, com treinamento de equipe, né? A Patrícia, inclusive, que tá, eu acho que ela está aqui com a gente, ela trabalhou no setor organizacional, mesmo trabalhando na clínica. Então, a clínica, ela te dá possibilidades, mas não é tão romântico assim. Igual eu sempre falo, pensando em vantagens e desvantagens, a pessoa que trabalha no setor público, ela tem um horário para ir embora, né? O Olavo vai concordar comigo. Ele vai embora, o trabalho dele fica lá. Para quem trabalha na clínica, não. É ali, o celular tá tocando o tempo todo, é o tempo todo mensagem. Você tem, igual eu trabalho com a parte do Instagram, que eu tenho que produzir conteúdo, então eu não paro de trabalhar. Então, igual hoje mesmo eu encerro aqui depois da live, viu, gente? Depois eu tô de folga já, e sextou pra mim. Só que não sextou, né? Não sextou, porque aí eu sei que vou aproveitar a maquiagem, vou ver se eu já gravo uma aula. Os prontuários estão todos jogados aqui atrás para eu organizar as questões da semana. Então, essa é uma das desvantagens, né, dessa parte autônoma, de trabalhar no seu próprio consultório. Você não deixa o consultório para trás. Você carrega ele, né? Eu faço, põe na mochilinha ali e sai carregando, porque você viaja, você carrega ele junto. Você tá no final de semana, você carrega ele junto, porque o paciente está ali. Você está pensando nele, está pensando no caso. Você não consegue. Não que na função pública, eu acredito que o Olavo também passe por isso nessa questão cognitiva, né? De carregar o trabalho para casa no sentido emocional. Mas na parte prática, não. Na parte prática, não tem o que ele fazer fora do trabalho Tem dele. um espaço físico que barra, né? Exatamente. Interessante, né? Eu gostei muito do que você trouxe, né? Do quanto que as coisas hoje são muito romantizadas, até pelo uso, né, que a gente faz excessivo das redes sociais, do quanto que a gente publica, é o imaginário, né, que é da imagem, né? Aquilo que é colocado e que o outro vê e entende como quer, né? O quanto é belo, né? O quanto é lindo. O quanto é bonito, né? Porque tudo que é postado tem que ser bonito, tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem mostrado, bem apresentado. E o bastidor nem sempre a gente mostra, né? A não ser que for uma live ali que a gente vai mostrar o bastidor de como que funciona. E às vezes fica muito assim, nossa, como é gostoso, como é bom e como é fácil ser psicólogo clínico, né? Porque como eu vou dá lá, dinheiro. Como é fácil ganhar dinheiro com isso, né? Porque eu formei, então eu abro um consultório, vai vir milhões de pacientes para mim, eu vou atender e é só alegria, né? Aí eu fecho meu consultório também e vou embora para casa. E não é assim, né? A nossa profissão é uma profissão que tem uma demanda emocional, né, muito pesada e até física, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas só fica sentadinho, né? E esse estar sentado, estar numa posição de escuta ativa, uma escuta qualificada, é algo que exige muito cognitivamente, né? Que é algo que não se mensura tão concretamente, mas a gente produz muito, né? E o efeito do que a gente faz ressoa muito, né? Nas pessoas, nos pacientes, nas pessoas que estão envolvidas com esses pacientes, né? E a gente tem que deixar muito claro que seja qual área a gente for, seja qual área a gente escolher atuar, a gente vai deparar com coisas muito legais, muito gostosas. Eu acho que ser psicólogo traz um senso de ajuda, de apoio, de fortalecimento do outro e ver o outro crescendo, isso é muito gratificante. Mas também é uma área que traz muito
muitos desgastes, né? No sentido, igual você falou, de carregar aquilo, de ter um paciente, às vezes, que te trouxe uma demanda que você ficou pensando, angustiando aquilo, aí até que vem um insight, aquilo faz sentido, e aí você vai colaborando com isso. Isso demanda muito de nós, né? Seja na prática clínica, organizacional, escolar, hospitalar e na carreira pública também, né? Mas é aquilo, né? Então, É o que eu brinco com o pessoal lá no meu perfil, aqui no meu perfil, né? O adulto, ele tem que compreender de uma vez por todas que qualquer escolha traz vantagens e desvantagens. Não existe algo perfeito. que é 100% bom na nossa tomada de decisão. Então, a partir do momento que eu escolhi trabalhar com o meu próprio consultório, eu não só escolhi trabalhar com o consultório, eu escolhi todo o pacote. E aí eu tenho que lidar Isso. com as vantagens e as desvantagens disso. Assim como quem escolhe prestar um concurso, não vou falar até para prestar ainda, ele tem que arcar com as consequências ali de que ele quer alguma coisa e de que ele vai ter que se dedicar muito inicialmente, não passar na primeira vez, às vezes não passar na segunda, esperar a terceira ou a quarta. Então sempre vai vir com um pacote. Não adianta eu querer escolher o melhor, né? Eu tenho que ver qual que é o melhor para mim. Qual que é o meu difícil que eu estou disposta a lidar? Para você, Isso. Olavo, o que você acha que é mais difícil trabalhar na parte no setor público? E aí depois eu falo um pouquinho das dificuldades da clínica. Sim. Então vamos entrando aí, né, nas dificuldades do serviço público, né? Hoje a gente sabe, né, eu acho que isso é muito claro para todo mundo, o quanto que a gente vive uma crise política, né, no nosso Aham. país. Então a gente tem um histórico de corrupções, a gente tem um Uhum. histórico de má gestão, de desorganização do Uhum. serviço público, porque por muitos e muitos anos, né, pessoas que ocuparam cargos públicos sempre pensaram, estou estável, tenho uma garantia, então eu não preciso fazer muito mais do que aquilo que eu quero fazer para gozar e receber meu salário no fim Uhum. do mês. Isso quando se fazia alguma coisa, né? Hoje, com a tecnologia, isso tem ficado cada vez mais difícil, porque hoje tudo é Hoje a controlado, gente hoje tudo é faz a denúncia, informatizado, né? e a gente tem a denúncia e a gente tem que prestar conta de tudo, né? Por exemplo, a vacina. Se uma dose de uma vacina hoje de Covid, ela é dada ou ela é descartada, isso tem que ser documentado, informatizado e isso não fica ali, né? Ai, aqui entre a gente esconde isso aqui e abafa. Não. Isso é público, isso é colocado em portais da transparência, isso está para a população ver. Então, hoje existe essa transparência que a tecnologia nos trouxe muito, né? Mas ainda temos muitas dificuldades, como eu disse, desse histórico, né, de má gestão, de desorganização, de descompromisso, que ainda faz parte, sim, de muitos Sim. e muitos contextos ali do trabalho diário, né? E pelo esse histórico que a gente tem, né, a gente vive hoje uma uma dificuldade de infraestrutura, né? Tanto material, no sentido de ter recursos, por exemplo, eu psicólogo, às vezes eu não tenho uma caixa de lápis de cor que o município forneça, compre e reconheça a importância disso para um atendimento com uma criança. Uhum. Então, às vezes eu tenho que comprar isso com o meu dinheiro para eu poder fazer o meu Mas a trabalho, Carol, né? acho que foi a Carol que falou aqui com a gente, né? Na área pública você não tem aquela educação continuada, né? Um treinamento continuado. E aí ela tem a pessoa, se ela quiser, ela vai ter que investir do próprio bolso, seja num curso ou em ferramentas materiais. Isso, né? Então, essa hoje é uma das dificuldades que eu mais encontro, dessa falta de estrutura material, né? De coisas às vezes simples, de um sulfite colorido, uma coisa diferente, né? Jogos novos, recursos, às vezes tecnológicos para atender crianças, adolescentes, Uhum. testes psicológicos, pelo menos hoje, dentro do nosso município, isso não existe, né? Vergonhoso, eu sinto vergonha nessa parte de ser um profissional que às vezes eu preciso fazer uma avaliação e eu Olha não só. tenho um instrumento, né? E aí vai depender muito, né, do quanto que cada também pessoa que está ali está disposta a investir, né?
Eu, às vezes, consigo comprar uma caixa de lápis de cor e um jogo. Às vezes, tem profissionais que não vão conseguir isso, né? E não porque ele não quer, mas às vezes por questões Uhum. financeiras da própria realidade. E o município, né, o poder público, né, reconhece isso muito pouco, a importância disso, né? Outra questão, né? Falta de recurso humano, né? A gente tem uma demanda hoje muito maior do que os profissionais às vezes conseguem acolher, né? Uhum. Eu trabalho numa unidade básica de saúde, uma das que fica numa região muito central da cidade, então existe uma demanda muito grande por atendimento psicológico, por apoio, por suporte, mais do que o recurso humano é Dá capaz de conta. suportar. Então todo mundo trabalha o tempo todo numa sobrecarga, né? Uhum. E aí a gente tem que saber sozinho ir pondo os limites, né? E ir mostrando isso para a população, porque o munícipe, ele chega e fala, eu tenho direito ao atendimento. E ele tem, A né? população não tem como, ela não compreende, né, como que realmente acontece ali na É prática. isso, né? E às vezes tem horas que você tem que falar, infelizmente hoje eu não posso te atender, eu posso te atender daqui 5, daqui 10 dias, Uhum. porque a minha agenda está lotada com casos graves, às vezes tanto ou quanto mais do que daquela pessoa, né? Então falta recurso humano. Falta recurso humano para funções mais básicas, como, por exemplo, fazer Exato. uma parte de recepção, de acolhimento de paciente, porque, como eu disse, hoje é tudo muito informatizado, né? Então, o paciente Uhum. ele chega na unidade, ele já está no sistema, ele tem que dar uma ordem de chegada, ele tem que entrar no sistema, né? E aí precisa de um profissional lá para ver quem é essa pessoa, ver o documento, dar a ordem de chegada, e isso também é pouco diante da realidade que a gente vive, né? Isso da minha experiência, né? Sei que tem às vezes setores que são muito tranquilos, Uhum. que às vezes profissionais ficam até ociosos ali um pouco, porque é uma demanda diferente. Uhum. Mas o que eu vejo hoje dentro, né, da realidade do serviço público é sempre uma sobrecarga do Uhum. trabalho, Sim. né? Em cima de profissionais que abraçaram a causa. Uhum. Porque hoje também tem muito isso, as pessoas prestam concurso, de repente chegam lá, vê que a realidade não é aquela romantizada, e Eu aí caem acabo, fora. eu acabo pensando aqui que às vezes a dificuldade da clínica vai bater quase que nesse mesmo lugar. No sentido Sim. de, para quem trabalha para si mesmo, né? Principalmente para quem está começando, eu tô no meu cargo há 5 anos, né? Mês que vem é aniversário, inclusive, do consultório. A partir daquele momento que eu escolhi trabalhar com a clínica, toda a função era minha. Né? Eu tô falando minha, gente, mas eu tô falando em nome da Natália também, porque aí toda a função do trabalho dela era dela, tá? Mas Hum, toda a função do meu cargo era minha. Né? Então, eu sou secretária, na época ainda, né, no começo, hoje, graças a Deus, a gente não precisa tanto disso mais, mas antigamente nós éramos secretárias, criadoras de conteúdo, marqueteira, parte finança, tesoureira, faxineira, era tudo, todas as funções, era unicamente nossa. Então, hoje, a minha dificuldade na minha clínica, né, no meu consultório, hoje o nosso consultório ele está bem dividido, assim, em relação a cada uma no seu quadrado, no sentido de divulgação, de trabalhar de nicho também, né? Por mais que a gente tenha as nossas parcerias ali, hoje está cada uma por si, né? A gente conseguiu fazer essa divisão, mas hoje trabalhar, para mim, a maior dificuldade é exatamente ainda ser muito disso. Né? Então, eu que faço o meu Acolher marketing, diferentes sou eu que faço o disciplinas meu. e tarefas, né? Isso, sou eu que faço meu marketing, sou eu que faço o serviço de secretária, né? Eu não sei delegar tarefas, né? Eu não sei, não gosto. Então, já escutei, né? Teve uma pessoa esses dias falou para mim lá, eu contrato uma secretária remota para você, que é muito mais em conta e vale a pena. Eu assim, então, mas eu vou ficar irritada, não vou te passar a minha função para outra pessoa. Então, assim, essa sobrecarga de função mesmo. Então, para quem está aí pensando, né, nas duas possibilidades, aqui na clínica nós temos essa desvantagem também, né, de precisar assumir muita coisa, de precisar trabalhar com muita coisa, até porque a única pessoa que pode fazer o que eu faço sou eu. Igual trabalhar com meus prontuários, eu não posso passar para uma secretária. Quem tem que trabalhar sou eu. Quem vai preparar a sessão sou eu. Quem vai atender sou eu. E aí, eu contrato uma agência de marketing. Tá, para quê? Para eles fazer o layout das minhas imagens? Porque é para isso.
né? O texto quem tem que fazer sou eu. E eu não Exato, tenho só né? que fazer aquele texto. Eu tenho que falar lá no Instagram sobre isso também. O meu rosto precisa estar ali. Então, queira ou não, não é algo, não é libertador, né? Como algumas pessoas trazem aí. Ah, trabalhar no próprio consultório é mais fácil, né? Porque você que comanda tudo isso aqui, isso é um problema também. Pode até ser mais confortável, mas Porque isso aí também você é um decide problema. tudo, né? Você tem autonomia, né, para decidir a hora que vai É, publicar, o que vai é. fazer, mas no fundo, às vezes é você que tem que Uhum, bancar ali a escolha, a decisão, e às vezes sozinho, até sem ter um parâmetro, né? uhum, E legal isso que você falou, né? De às vezes assumir várias tarefas, né? uhum. Várias disciplinas. Isso no serviço público também é uma realidade, né? E hoje eu sinto muito orgulho de conseguir transitar por outras tarefas que às vezes não é só do psicólogo. Porque no Uhum. começo isso era muito difícil para mim, né? Eu achava que se eu tivesse que ajudar a pessoa lá na recepção, atender um É um telefone, absurdo. marcar uma consulta que não é nem para mim, é para um outro médico, para um outro profissional, eu achava aquilo inadmissível. E com o tempo eu fui criando essa maturidade de Uhum. perceber que quando eu apoio e ajudo aquele colaborador que está ali comigo, eu também estou fazendo um trabalho que é do psicólogo, que é de apoio, que é de troca, Faz o que é de serviço girar, né? construção, Faz o serviço e funcionar. faz a máquina funcionar, né? Uhum. E acho que no serviço público isso às vezes é até menos gritante do que na prática clínica, porque ali a gente tem às vezes, alguns momentos a gente assume a recepção, alguma marcação de uma consulta, às vezes a pessoa da limpeza não foi, a gente mesmo dá aquela organizada do dia, às vezes limpa um banheiro que a pessoa não pôde limpar ou não deu tempo, porque a unidade é muito grande, mas no consultório é assim, né? É tudo eu, principalmente se a gente está no início de carreira, né? Que às vezes a gente não vai ter o dinheiro para pagar diferentes Não. profissionais e às vezes você vai ter até uma carreira mais estabilizada e mesmo assim é difícil, porque É aquilo, você você quer o precisa às vezes café, você tem comprar, que fazer. você tem que fazer, né? Inclusive o café é uma das coisas que eu faço hoje lá no meu Você trabalho, quer o café, né? você tem que fazer. E é algo muito gostoso, né, por outro lado, porque tem servidores que falam, não, eu não tenho obrigação de fazer o café, não é a minha função, né? E aí é aquela coisa muito rígida, né? E eu tento sempre ser exemplo de uma nova forma, né, de Uhum. ser servidor público. Então eu chego de manhã, eu já tomo a iniciativa de fazer o café junto com uma outra colega de trabalho. Ali as pessoas já vão chegando na cozinha, então é um momento que as pessoas se encontram, conversam, desejam bom dia, Uhum. né? Desejam bom trabalho, é um ponto de encontro, né? Uhum. E a gente conseguir ver que a gente é psicólogo e a gente não é só psicólogo, a gente pode ser outras coisinhas aí dentro, Uhum. né? Uhum. Dessa rotina, desse dia a dia. Então, uma das dificuldades, eu acho que hoje, do serviço público, pelo menos enquanto o meu cargo dentro de dentro do município, que recebe geralmente menos verbas do que, por exemplo, um cargo que é estadual ou federal, o próprio município tem menos verba para fazer o serviço funcionar. Então, Uhum. às vezes, a gente tem falta de profissionais, às vezes, a gente não tem recursos materiais suficientes e nem espaços físicos, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa fala assim: ah, eu vou trabalhar no serviço público, eu vou ter uma sala só minha e ali eu vou fazer Vai, do meu jeitinho, né? vai. Não, né? E eu atendo, Aí, tem no uma caso, você sala monta que eu seu divido, consultório. Aí já parte para aí minha. você monta Aí você vem, e isso. monta seu próprio E, consultório. e legal isso que você falou, porque hoje existe ainda uma grande parte de profissionais que estão, né, atuando no serviço público enquanto clínicos, né? Uhum. Eles acham que a sala é deles, que ali é a única pessoa que pode abrir o armário são eles, porque são Uhum. deles aqueles materiais, porque aquela sala é dele, e isso é Uhum. muito engessado, né? Uhum. Porque o serviço público ele tem que ser aberto, né? Então o armário não é meu, o armário é do serviço. O jogo que está lá, os recursos, os brinquedos, é do serviço, né? Então se tem uma fono que quer usar, ela pode usar. Se tem uma terapeuta ocupacional, ela pode usar, não é meu, né? E é legal a gente falar isso porque a gente está passando por um momento que a gente precisa reinventar.
a profissão, a gente precisa reinventar o trabalho e o serviço público, né? Para a gente deixar de ser rígido e trabalhar numa coisa mais leve, né? Que é de todos, né? Claro que com respeito, né, da individualidade de cada um, mas entendendo que não é nosso, é público, né? Então, na verdade, é das pessoas que vão Que ali, estão né? ali. Está. E acho que já entra até naquela questão da dificuldade de trabalhar em equipe, né? Trabalhar com aquela pessoa que é diferente de mim. Porque é Isso. difícil, né? Não dá para falar, eu adoro trabalhar em equipe porque não tem nenhuma dificuldade. É claro que isso não vai acontecer. Você pode até gostar de trabalhar em equipe, mas compreendendo que nós somos diferentes uns dos outros e que é óbvio que nós teremos problemas, né? Não tem como não ter. E legal isso, né? Que você tocou num dos pontos que eu também separei para a gente falar. Porque a carreira pública, a não ser que for um serviço muito específico que o psicólogo for assumir, ele vai trabalhar em rede, ele vai trabalhar em equipe. Ele vai trabalhar discutindo o caso com a equipe, com aqueles que formam a sua equipe, né? Não tem como você entrar num serviço público com essa ideia de querer fazer Ter o ali uma meu prática espaço, clínica. o É, meu o meu jeito. espaço e eu decido e eu tomo as decisões. Não, o paciente ele é da rede, né? Então o paciente ele vem até mim, ele vai receber um apoio, uma orientação, ele vai às vezes fazer a parte clínica, né? O atendimento clínico, mas eu tenho que pensar esse paciente que ele tem uma família, como que está essa família, como que está a parte social, então eu vou articular isso com o serviço social. Ele precisa de medicação, não precisa, então eu preciso articular isso com a enfermagem, Sem com a contar, parte só te médica. cortando, né? Que aí você já acrescenta aí na sua fala, a importância de um profissional, seja você psicólogo ou não, né? Um fono, por exemplo, ter conhecimento sobre o funcionamento da outra profissão. Né? Não tem como eu Exato, enfiar para um fono se eu não sei o que ele faz. Né? Mesmo eu, exato. como psicóloga, eu preciso ter uma visão, né, das outras funções que estão ali nessa rede. Né? Igual você falou, o paciente ele é da rede, ele não é meu. Exato, né? E legal isso, né? Que é a multidisciplinariedade e a inter, né, disciplinariedade, que é essa troca. Eu tenho que saber o que que eu vou encaminhar para um médico, né? O que que eu vou encaminhar para o fono. Essa demanda que a pessoa apresenta, isso aqui é da psicologia, não, isso é mais do social, né? Para fazer essas transições. Porque o paciente, às vezes, chega na terapia muito angustiado. E aí você vai entender, ele está precisando de benefícios, de recursos materiais financeiros. Então, quem vai poder auxiliar mais ele naquele momento é o serviço social. Ou, às vezes a pessoa chega muito angustiada, isso acontece, né? Às vezes a pessoa está lá na recepção, ela chegou brigando, né, discutindo, eles falam, vai lá no psicólogo que ele vai te acolher, ele vai te orientar, né? Aí você chega lá, a pessoa queria uma vacina. E às vezes ela não foi bem orientada. E aí você vai orientando e direcionando, né? Essa é uma ideia Para a da direção rede, certa. para a direção certa. Porque a pessoa chega tão angustiada que ela está sem direção, ela está sem saber, né? É o primeiro que ela viu vai me ajudar, né? E aí a gente vai compreendendo e fazendo esse trabalho em equipe. E aí é interessante, porque se eu já sou uma pessoa que não gosto de trabalhar em equipe, que eu gosto de ficar mais no meu eixo, tomada de decisões, ou eu entendo a prática, né, do psicólogo como algo mais objetivo, que é eu e a pessoa, né? Aí eu já vou decidindo, talvez o serviço público não seja para mim, né? Talvez não seja esse o meu foco, né? E também eu acho que a Lawane vai poder explicar aqui para a gente melhor, né? Que hoje a clínica também tem se transformado, né? Hoje não dá para fazer a clínica só no individual, né? Boa parte da clínica é no individual, mas também precisa dessa rede, né? É, a gente está falando das dificuldades, né? Mas olhando para a parte clínica, né? Para quem trabalha no consultório, né? Com esse paciente individual, principalmente para quem é da TCC, né? Eu sei que o público que está aqui comigo, a maioria vai ser aí da área da TCC, da abordagem da TCC. A gente sabe que na maioria, numa grande parte dos casos, é necessário, por exemplo, trabalhar com família, né? Não tem como, às vezes, você trabalhar com o paciente se não trouxer ali um dos familiares, seja a mãe, seja o marido, né? O pai, principalmente na área infantil aí que a Nath trabalha. No meu caso, para quem trabalha com adulto, muitas vezes você precisa estar em contato constante com o psiquiatra da pessoa, né?
com uma fono, com... É um trabalho multidisciplinar também, né? Para fazer encaminhamentos, né? Eu vejo que a maioria dos psicólogos saem da universidade sem saber fazer um encaminhamento. E para quem encaminhar? Então, o paciente chega ali, ele tem as dificuldades dele, né? Você vai trabalhar individualmente com ele no processo psicoterapêutico individual. Só que a gente tem que compreender que para aquele paciente ficar bem, às vezes ele precisa de ajuda de um outro profissional, né? Então, na clínica, a gente trabalha muito com a parte do psiquiatra. Tem algumas pessoas, tem alguns profissionais que vão trabalhar aí com transtornos alimentares e obesidade. Eu vou precisar ter um contato direto com o nutricionista dessa pessoa. Então, assim, não dá para correr da parte de trabalho em equipe, né? Equipe, Mas é claro né? que tem as suas diferenças. Nós vamos ter as diferenças entre trabalhar em rede, né? Num sistema que funciona não muito bem. O Olavo está aí melhor do que eu para falar. Do que eu trabalhar na forma privada e particular com o meu paciente enquanto profissional e ele trabalhando com os profissionais dele. Por mais que você precise dessa conexão aí, é de uma maneira privada e o negócio funciona um pouco melhor. Mas aí tem uma questão. A Natália, eu acho que não está aqui com a gente para dar um joinha aí para nós. Franca tá um caos para trabalhar com psiquiatra. É um caos. Sim. Porque você não consegue contato, a pessoa não Não te temos, retorna. Oi? não temos, né? Quase Primeiro que a psiquiatras, né? gente não tem quase que não temos bons profissionais por aqui. E os que tem, porque até tem alguns bons, você não consegue contato com eles. Você não Sim, consegue ligar, você não consegue agendar um horário. E aí, como que faz? É uma das dificuldades que nós vamos precisar enfrentar ali dentro do processo terapêutico com o paciente. E lidando sim. com isso no formato que dá. Né? Eu lembro que a Nath recentemente tentou falar com uma psiquiatra e ela ficou assim na vida. Eu nem sei se conseguiu falar até hoje. Não sei nem se conseguiu falar. Então, assim, a gente enfrenta alguns obstáculos no meio do caminho. Porque aí, né, igual no serviço público, muito provável que tem como você recorrer a alguma coisa, a algum lugar. Aqui não, aqui você não sei que eu bato lá na casa da pessoa e falo assim, então, deixa eu falar, eu preciso falar com você. Você me dá uma atençãozinha? Né? Encontro igual Sim. naqueles filmes, né? Eu descubro onde que ela toma um café, ele toma uma cerveja, eu vou lá e sento na mesa e falo, então, a gente precisa conversar sobre o caso do fulano. Né? Porque às vezes é isso. Porque é difícil, sim. Trabalhar em equipe, igual eu falei no começo, trabalhar com uma pessoa que é diferente de você e que executa um trabalho que não é o seu, é complicado. Só que, de novo, a gente precisa lidar aí com as consequências das nossas escolhas. Eu sei que eu vou precisar passar por isso, inclusive na clínica. Isso. E legal isso que você trouxe, né, Lawane? Que eu acho que vai de encontro com isso até com um ponto que eu falei, né? De como que a gente também tem que reinventar a clínica hoje, né? De como que tudo, eu acho que nesse momento que a gente está, historicamente, culturalmente falando, todas as profissões precisam ser reinventadas, né? E para Porque, por sempre, né? exemplo, Para para sempre. sempre, né? Porque, por exemplo, às vezes para a maioria dos psiquiatras, eles sempre trabalharam no consultório, atendia aquele paciente, medicava e ia embora, né? O paciente e depois ele via dali 2, 3 meses. É, E hoje os pacientes fazem terapia. Hoje a terapia ela é mais acessível. Antes a terapia era para uma ou outra pessoa que tinha muita condição financeira. Hoje o psicólogo está em todo lugar, né? E o psicólogo quer discutir, o psicólogo quer fazer essa troca, porque é próprio, né, da nossa formação essa escuta, não só do paciente, mas daquele que está colaborando com esse paciente, né? Então a gente já tem uma formação mais contemporânea, né, onde a gente consegue fazer trocas, onde a gente consegue ver a importância disso, né? Eu acredito que também tenha muitos psicólogos que atendem o paciente, ele sai da terapia e eu não quero saber, né? E isso é triste, né? Porque o paciente ele não morre ali no fim da sessão, né? Às vezes a gente tem que ter não só uma força de vontade, mas um senso ético de saber, eu preciso discutir isso com o psiquiatra sim. dessa pessoa, para ver se ele está vendo isso também, ou se eu estou vendo a mais do que deveria. Essas trocas são muito importantes, né? E Perfeito. a gente já tem uma formação mais contemporânea, que traz, né, a importância dessa e da multidisciplinariedade. A gente está falando tanto de dificuldade e na clínica eu com os meus supervisionandos, né? Até recente eu tive um bom bate-papo sobre isso com 2 ou 3 supervisionandas e eu trouxe inclusive esse assunto aqui para o perfil, que né? É uma pergunta que é muito comum. Lau,
eu sou obrigada a atender, a responder o meu paciente, né, via WhatsApp, ou seja, pelo telefone, no final de semana, né, ou tarde da noite, né? Eu tenho um paciente que me manda mensagem meia-noite. Eu sou obrigada a responder? Se eu não responder, eu posso sofrer eu estou cometendo alguma infração ética? E aí o meu ponto que eu converso sempre com eles é: a partir do momento que o paciente ele senta lá na sua poltrona de frente para você e você compreende a demanda dele, você tem que arcar com as consequências de assumir o caso dele. Porque se você pega, Isso. por exemplo, um paciente com ideação suicida, com uma depressão extremamente profunda, e você assumiu aquele caso, porque você pode liberar o paciente, você pode encaminhá-lo, né? Mas se você assumiu aquele caso, sim, você é, né? Pelo menos na minha opinião. Porque você está assumindo o caso dele, ele é o seu paciente. Então, a partir do momento que você sabe, né, que ele tem um risco, né? Eu falei dos fatores lá no meu perfil, da iminência, né, de um perigo, ou da iminência, às vezes, de um caos maior, né? Pode ser até que o paciente não tenha uma ideação, mas eu sei, por exemplo, que ele está passando por uma situação extremamente delicada e complicada. Eu assumi aquele caso. Então, você vai assumir todo o resto. Então, se você não quer atender no sábado, responder no sábado e no domingo, né? Nós não somos advogados, você pode deixar o celular lá no escritório no final de semana. Seu celular está na sua mão o tempo todo. Você precisa estar com ele na sua mão o tempo todo, principalmente se for um caso desse. Se você não quer passar por isso, escolha melhor os seus casos. Né? Não pega Isso. tudo. Porque às vezes a gente E quer pegar. Oi? E muito legal isso, né? Porque as pessoas às vezes perguntam se tem uma infração, né? Será que a lei vai vir e me É, punir? a Se me lei. punir, eu faço. Se não, não, É. né? Isso tem que ser uma lei internalizada, né? Num É. sentido ético. Uhum, Isso é ética, né? É uhum, aquilo que você faz quando ninguém está vendo, né? uhum. Sim, E, e você assume um caso grave, né? Você tem que ser responsável por ele. Não uhum. que às vezes você vai precisar dar toda assistência, ir lá na Sim, casa do paciente, né? sim. Mas ter um bom senso de fazer um contorno, né? Uhum. Igual muitas pessoas acham absurdo, por exemplo, eu ter a maioria dos meus pacientes que eu atendo pelo serviço público no meu WhatsApp. Aham. As pessoas acham isso o fim do mundo, né? Mas eu tenho esse senso. E se um paciente fica Realmente muito precisa. mal no final de semana? E já aconteceu, né? Da pessoa me mandar uma mensagem que ela estava muito angustiada, que ela estava numa situação assim de pensar sobre a vida e a morte. E ali Uhum. naquele momento, um áudio, uma ligação que você Dá o faz pode suporte. ser transformador, né? E Uhum. isso você aproxima do Uhum. paciente, né? E eu falei, Então a gente também e é o senso de percepção. Eu tenho hoje os meus pacientes e nenhum deles tem ideação suicida, nenhum deles está correndo algum risco iminente, nenhum deles tem a probabilidade de algo de muito ruim acontecer do dia. É lógico, gente, que acontece, tá? A vida humana pode acontecer até comigo. Mas hoje, atualmente, eu não tenho nenhum paciente com esse risco. Se eu receber uma mensagem hoje, sexta-feira, meia-noite, meia-noite e tanto, e eu ver a mensagem, eu vou olhar na carinha de quem me mandou e eu vou pensar, cara, essa pessoa ela jamais me procuraria fora de hora. Então eu vou responder. Eu vou, isso. É algo né? em comum, né? Tem algo de errado, porque ela não faria isso. Agora, tem vezes que eu recebo uma mensagem ou outra, né? Eu até tinha, né? Às vezes ela tá até aí, ela vai saber que eu tô falando dela. Eu tinha uma pacientezinha que ela me mandava mensagem muito tarde da noite, tipo, muito tarde de madrugada, mas porque ela tinha um trabalho que ela saía, se eu não me engano, 2 horas da manhã, 2 horas da manhã, sei lá. E ela mandava, às vezes, para organizar o próximo horário dela, e era a hora que ela lembrava de mim. Tipo assim, saí do serviço agora, parei a correria, cheguei na minha casa, deixa eu ver qual que é o próximo horário, ou se ela pode me adiantar a sessão. E ela mandava. Mas ela mandava e eu já sabia. Quando eu via a carinha dela ali, eu pensava, saiu agora do serviço, tadinha. Às vezes eu tava num barzinho, eu assim, saiu agora do serviço, tadinha. Então eu já sabia. Então, conhecer o paciente aí, né, vai te ajudar nesse direcionamento. E aqui a gente está falando desse assunto, né, fugir um pouquinho aí dessas diferenças, mas entra exatamente nas dificuldades da clínica. Você é responsável. Você é responsável pelo caso completo daquele paciente. E aí uma das perguntas é, e se acontecer algo de ruim eu não ter visto a mensagem? Tá, uai, é assim que E funciona. tudo bem, E aí, né? tudo bem? O que a gente pode fazer nesse caso? Né? Não tem muito o que fazer. É isso. E até o serviço público, né, é mais tranquilo nesse sentido, né? Porque eu tenho
esse senso e até Aham. uma abertura e uma disponibilidade, né? Uhum. Mas um profissional que está no serviço público, ele pode se respaldar. Você vai ligar no telefone da instituição, você tem esse número. Então, quem responde por ele é é o serviço, né? É Sim. a unidade e Uhum. não necessariamente profissional, né? Então, Isso. isso também vai muito de profissional para profissional, até de entender qual que é a minha disponibilidade para esse tipo de abertura. Às vezes Uhum. tem profissionais que estão na clínica, que teriam, às vezes, super disposição de passar um WhatsApp, de ter esse feedback fora da sessão, e às vezes não se dispõe, porque a pessoa entende que aquilo talvez não seja Uhum. necessário, Uhum. né? Mas é aquilo que eu falei, a gente precisa reinventar, né? A gente tem que atualizar, trazer mudanças, novas formas, né? Porque Uhum. hoje a gente sabe que a ferramenta da tecnologia ela tem que ser um auxílio e não um entrave, Uhum. né? Isso, com Acho que é certeza. nesse sentido. E voltando, acho que para essa parte, né, dos desafios também do serviço público, né? Eu acho que a gente pode falar eu estava falando, né, dessa dificuldade de infraestrutura, de espaço físico, de material, de recurso humano, recurso material mesmo, né, que às vezes falta muito, que às vezes na clínica você tendo uma boa gestão, né, Uhum. do consultório, uma boa gestão do seu serviço, isso você vai se deparar menos com isso, né? Uhum. Porque você vai pegar uma parcela daquilo que você ganha e vai investir para a sua clínica, né? Para os seus materiais, né? Então, essa é uma realidade que no serviço público a gente vê cada vez mais dificuldades para conquistar o nosso espaço, Sim. né? E enquanto recursos mesmo, né? E às vezes na clínica começa difícil e de acordo com o que você vai crescendo, isso vai ficando muito mais Mais tranquilo, né? acessível. Mais acessível. E aí entra numa outra parte que eu acho que é um dos grandes, assim, acho que de uma das grandes características que me encanta do serviço público é poder oferecer um trabalho, que é até o que eu falei agora há pouco, a terapia era algo que era raro, né? Pessoas que tinham um grande poder aquisitivo faziam terapia, Era né? luxo. As outras eram o quê? Tem que lidar com isso, né? É ter a terapia, né? A terapia cheia de louça para lavar, né? E essas Se coisas, né? vira. Que ainda estão enraizadas, né? De depressão é bobagem, é frescura, é coisa de rico. Por quê? Porque a terapia estava associada a esse lugar de quem Uhum. tinha dinheiro, de quem tinha condição de pagar. E hoje isso é muito mais acessível, Uhum. né? Então, a gente tem esses entraves, às vezes, de não ter espaço físico. Às vezes eu tenho que atender o paciente numa salinha ali de enfermagem, num espacinho, mas eu consigo oferecer um serviço, uma ferramenta que é de autoconhecimento, de autoprovocação e de desenvolvimento pessoal, para, às vezes, para uma população, para pessoas que jamais teriam acesso a isso se Uhum. tivessem que pagar, né? Então, acho que isso da dificuldade, a gente também faz uma possibilidade, Uhum. né? Uma possibilidade que você fala, Sim, é difícil, às vezes eu tenho que me debruçar, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo isso para uma realidade, às vezes, que não teria acesso se fosse de outra forma, com né? certeza. Deixa eu responder aqui. Tem uma perguntinha, né? Se caso o caso for grave, beleza, ok. Mas ficar de sobreaviso 24 horas, eu acho que a pessoa perguntou no sentido, eu tenho que ficar disponível para o meu paciente 24 horas? Eu acho que essa foi a pergunta dele. Gente, eu repito o que eu trago lá no meu Instagram. Ninguém tem que nada. Né? Você só faz Isso. aquilo que está à sua disposição, aquilo que você acredita, aquilo que você dá conta de fazer e aquilo que você escolhe. Então, não acho que alguém tem que nada, nem inclusive em casos graves, você não tem que. Você pode deixar o seu paciente na mão e tá tudo bem, né? Se for um caso Isso. grave, você não tá em horário de trabalho, tá tranquilo. Mas vem a questão da escolha. Se eu escolhi um caso grave, pelo menos eu, Lauane, eu vou escolher atendê-lo, inclusive em 24 horas. Se ele precisar de mim de madrugada, eu estarei à disposição dele. Hoje, eu não tenho nenhum paciente grave. Agora, com os outros meus pacientes e supervisionandos também, fica a meu critério. Eu trabalho com o celular na minha mão. Isso aqui está na minha mão 24 horas. Inclusive, meu personal também precisava avisar ele. Estou com dores nas articulações, punho, dedo, aqui eu não consigo pegar o celular mais direito, que dói. Eu trabalho com o celular. Então eu tô ali.
né? Vamos supor, eu tô ali domingão, à toa, assistindo um filme, e eu recebo uma mensagem, por exemplo, de uma paciente que nem tem o hábito de entrar em contato comigo. Aí eu olho e eu não vou atender ela só porque eu não quero ficar de sobreaviso. Então, aí a gente precisa definir essa questão do telefone. Então, aí você vai precisar fazer exatamente como os outros profissionais. Deixe o telefone na clínica. Não disponibilize o seu WhatsApp pessoal, por exemplo. No meu caso, todos os meus pacientes e supervisionandos têm conexão direta comigo, seja no Instagram ou no WhatsApp. Eu respondo se eu achar que for importante. Então, igual, eu tive recentemente, era numa... não lembro que dia que era. Recebi a mensagem de uma paciente muito, muito querida minha. E eu sei que ela não entra em contato comigo. Ela não entra. Eu não mando nem lembrete de sessão. Ela tem um horáriozinho dela ali, eu encontro com ela toda a sessão dela que está agendada. Ela entrou em contato. Era fora de hora. Não era o dia dela de atendimento. Eu sabia que eu poderia responder. Eu estava à toa. Eu respondi, oi, fulana, diga. Né? E ela falou, preciso de uma sessão emergencial. Falei, só se for agora. Eu parei o que eu tava fazendo. Mas você vai fazer isso? Eu quis fazer isso. De novo, ninguém tem que. Né? Ninguém tem que nada. Se eu não pudesse, se eu estivesse, por exemplo, ocupada, ou se eu estivesse num passeio e eu realmente não pudesse, eu explicaria para ela. Mas igual o trabalho do terapeuta, da parte clínica, né? Já que a gente está comparando aí, é eu negociar com o meu paciente os motivos que ele pode entrar em contato comigo. E ela sabia que ela podia, porque eu estaria ali à disposição dela, porque eu sei que jamais ela faria isso à toa. Então, não é estar de sobreaviso 24 horas, né? Inclusive, assim que eu deito, eu desligo o Wi-Fi do meu celular. Eu desligo o Wi-Fi, desligo o 3G e caso algum paciente ou alguma amiga ou a minha própria família precisar de mim, aí eu estarei de sobreaviso porque o celular está ligado. Né? E aí a pessoa ela vai precisar me ligar. E ela não me ligaria à toa, por exemplo, no meio de uma madrugada, né? Então eu acredito muito nessa questão. Não é estar disponível 24 horas, mas se eu tô com o meu telefone na mão, eu vi a mensagem, e eu sei que, tipo, vai me ocupar segundos eu dar uma atençãozinha para ela, um serviço diferenciado, eu, pelo menos, eu prefiro me comportar assim do que falhar, às vezes, em alguma questão aí mais profunda, né? E Olá, legal pode com falar. isso também, né? Porque tudo também vai de acordo com o que é feito no contrato de trabalho, né? No contrato que você faz com o seu paciente, Na né? Igual negociação. eu deixo muito claro para os meus pacientes que o WhatsApp é para um aviso de se eles não podem ir na sessão, avisar com antecedência, remarcar, reagendar. Isso. Se é uma situação grave, eu sempre falo, já manda um áudio, porque aí eu sei que se você mandou um áudio é porque eu preciso ouvir você, Uhum. né? E é aquilo, chegou uma mensagem, eu também prefiro muito mais ouvir e já pontuar do que ficar angustiado com aquilo que a Eu pessoa, fico né, ansiosa. imaginou. Exato, né? Então, eu já ouço se é algo que eu posso fazer naquele momento, eu oriento, pontuo. Se é algo, por exemplo, que é mais complexo, que a pessoa precisa de um atendimento, eu falo, olha, te oriento dessa forma nesse momento, seu atendimento é na quarta-feira, leve essas questões para a gente trabalhar lá, Sim. né? Por quê? Porque eu estou dentro de um serviço público. Então, Uhum. eu também não posso fazer todo um atendimento ali Sim. fora do meu espaço, Perfeito. né? Mas aí na clínica eu posso. Às vezes, o que demandaria um atendimento presencial, uma consulta, às vezes, numa troca você faz. E o paciente, você não pode ver só como ganho financeiro. Mas ele não me pagou, então eu não posso mandar um áudio. Quanto custa um áudio, né? Isso Tem é como pôr ético, né? preço? Ai, já fica o recado aí para as minhas pacientes, se tiver paciente minha aí. Supervisionanda também. Se eu mandar áudio, vou começar a cobrar. E interessante isso, né? Porque da psicologia eu nunca vi, mas já vi, por exemplo, terapeutas astrológicos, terapeutas holísticos que cobram por tempo de áudio. Então você paga um X e a pessoa te responde um Cadê? áudio. Marina, se tiver aí, dá um sinalzinho que você vai entender a piada interna sobre isso. Vamos lá. Em relação, a gente está falando de dificuldades e de vantagens também. A vantagem da clínica, né? Eu quero que o Olavo comece a falar das vantagens lá da parte pública também. Mas uma das vantagens da clínica é exatamente essa questão de não ter que. Você não tem que nada.
né? Igual eu, Isso. o Olavo, né, que é um grande amigo meu, sabe, recentemente era o horário de almoço, mandei mensagem para ele e falei, você tá à toa? Vamos almoçar? E aí a gente olhou um para a cara do outro e saiu para almoçar. Por quê? Porque eu queria, porque no caso me deu vontade. Então, Isso. pensar nessa questão da clínica, e pelo menos para mim, foi um dos pontos primordiais de escolha. Ter a minha Isso. liberdade, a minha flexibilidade de horários, né? A questão de liberdade financeira também, o Olavo vai falar um pouquinho de questão financeira aí, mas a liberdade da questão financeira no sentido de que o concurso público ele pode me trazer a estabilidade, né? A clínica, ela me deixa a instabilidade constante, porque o negócio oscila o tempo todo, só que ela também me traz a liberdade, porque eu não tenho um teto salarial, que é o que eu sempre falo para eles, né, aqui no meu perfil. Eu não tenho um teto salarial. Recentemente, eu tava ali numa queda que eu fiquei assim, meu Deus, eu vou falir, quebrei, né? Porque o trem só tá indo para baixo. E de repente, na hora que eu olhei, eu tava com a agenda lotada. Então, assim, é instável? É. Só que eu tenho recursos para comandar o meu próprio Prolabore. Né? Eu tenho recursos para conseguir comandar a entrada do meu dinheiro. Então, uma novidade aí, o Olavo não está sabendo ainda, irei viajar mês que vem, vou viajar em maio. E eu comprei essa Que viagem, falei, delícia. vou comprar. E eu fui, comprei a viagem, comprei o voo e a hospedagem. E aí eu aumentei uma dívida, né? Eu preciso pagar agora o negócio. A partir do momento que eu fiz esse movimento, né, eu já sei que agora eu vou precisar me movimentar em busca dessa renda maior para eu conseguir pagar a dívida que eu fiz. Então eu tenho esse comando. Isso para mim é uma das coisas mais bonitas dentro da clínica. E a maioria das pessoas tem medo disso. Porque eu sei que aquilo está no meu controle. O Olavo não pode chegar lá amanhã no trabalho dele e falar assim: gente, meu salário mudou, viu? Esse mês eu comprei uma viagem, eu preciso aumentar a minha renda. Aumentar. Põe mais paciente que eu vou atender. Não existe. Isso não tem como. Eu não. Eu consigo fazer esse comando, né? Eu consigo fazer esse controle ali estratégico por trás. Aí, às vezes, quem está questionando fala assim: me conta o segredo. Não, gente, não tem segredo. Né? Para quem trabalha com clínica, sabe que se eu divulgar um pouquinho mais, ou se eu buscar alguma estratégia de divulgação, eu aumento o meu número de clientes. Eu posso vender um produto digital. Eu tenho um produto digital pronto, eu posso engajar um pouquinho ali na divulgação dele e vender ele um pouquinho mais. Então, assim, eu tenho recursos e essa liberdade, para mim, é muito gostosa, né? Tanto essa questão da flexibilidade do horário, quanto também essa liberdade financeira. Perfeito. Que vem o contraposto, né, no serviço público, onde a gente tem uma estabilidade financeira, né? Então, todo mês eu sei que eu vou ganhar o meu salário, Uhum, inclusive, às vezes, se eu tiver um problema de saúde, uma doença, às vezes eu posso negociar isso com um banco de horas, pago uhum, depois, ou eu vou para o INSS, recebo o meu salário uhum. integral, né? Ou às vezes com um desconto, mas o meu salário vai vir, né? E, e é estável, eu tenho a garantia disso. Só que é uma garantia que é um teto. Chega aquilo, é o que eu ganho, e eu não vou ter um a mais, né? Às vezes Uhum. eu vou me dedicar muito a mais esse mês, essa semana, mas o meu salário vai ser o Vai ser o mesmo. mesmo. E Isso. isso é o que muitas e muitas vezes faz com que as pessoas, né, com que as pessoas que são servidoras públicas acostumem a fazer menos, porque elas acham que fazendo menos elas estarão ganhando mais, né? Uhum. Tipo assim, se eu atendo um paciente e ganho um salário, então eu estou ganhando muito, né? E E se eu se eu atendo atendo 10 e 10 e continuo ganhando o mesmo tanto, eu tô ganhando pouco. pouco, né? E Uhum. isso também é um pensamento disfuncional, né? É É. um imaginário, uma crença que distorce, porque aí você fica angustiado, porque você não está produzindo, você se sente Uhum. incapaz, você se sente frustrado, né, por estar paralisado, e o seu salário não mudou, né? Então eu penso assim, quanto mais eu posso fazer, melhor. Se está dentro desse meu horário, da minha carga horária, quanto mais eu fizer, melhor, E né? eu Só que nem todo assumi mundo isso, pensa né? assim. Eu acho que E eu assumi a gente tem uma dificuldade de aceitar isso. Eu assumi isso. E aí eu tô lá isso, dentro e aí eu quero fazer pouco, porque para ser que justo o aí traz salário, porque a gente sabe que o uma salário não sensação é de estar bom. ganhando mais. É. Só que eu assumi aquele cargo, né? Eu assumi aquela quantidade de horas ali, então eu vou precisar executar o que foi proposto a mim. É. E isso acontece muito, né? Muito frequente. As pessoas, por exemplo, falar.
Ah, o salário é muito ruim, a gente ganha muito mal, a gente ganha muito pouco. A gente não fala, mas a vontade é falar, então vai no RH, peça sua conta e vai embora, né? Isso. Por quê? Porque se você acha que é pouco e se você tem condições para ganhar mais, invista em ganhar mais, faça para ganhar mais, né? Não Isso. fique queixando, porque a queixa ela é Perfeito. paralisante, Perfeito. né? Mas é a minha, Então eu hoje, sempre faço esse comentário, né? Quando eu fui lá, né? Eu escolhi, olhei o edital. O salário não estava escrito ali, não? Não vem né? escrito? Tá escrito, né? Na hora que você assina o Esconderam? contrato, Foi né? escondido? Você Foi sabe o que surpresa? você vai Tirou no ganhar. papelzinho e falou: "Ó, você vai ganhar tanto agora, Tanto, né? né? Foi mágico, né? E não É, foi, né? E sem contar que, às vezes, naquele momento que você prestou o concurso, aquele salário estava ótimo. Às vezes passou um tempo, você acha que não mais. uhum, Você tem a liberdade de pedir conta, né? Mesmo sendo servidor público. uhum, Porque as pessoas falam assim, eu tenho a estabilidade. Mas a estabilidade que a gente garante é o governo. Você, para o governo, não tem que garantir nada. Se você chegar e falar quero sair, é na hora, né? Ninguém vai uhum, te amarrar. Então, ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, né? uhum. E aí entra nesse ponto, né? A gente inicia, porque, por exemplo, eu tinha acabado de formar, eu iniciei ganhando um salário que era muito bom Muito para bom. uma pessoa recém-formada, né? E aquele salário era maravilhoso. Só que aquele salário ele continua igual até hoje, principalmente por conta da pandemia. Porque na pandemia ninguém pôde ter reajuste, ninguém Uhum, pôde ter aumento. O uhum, salário é o mesmo desde quando eu entrei, né? Só que eu assumo isso todos os dias, de estar ali por uma escolha, né? uhum, Então existe sim essa grande idealização de uma estabilidade uhum. financeira, de um salário garantido, mas a gente tem que entender que é um salário que ele tem pouquíssima chance de Sim, crescimento, né? Porque, por exemplo, o servidor público há mais de 10, 15 anos não tem tido reajuste real. A gente sim. tem reajuste da inflação, Uhum, né? Então a gente recebe o que foi aumentado da inflação e é aquilo, diferente da clínica, né? Onde é. você pode aumentar o seu preço Uhum. e se a pessoa paga e você ganha, você vai ganhar mais, né? É a lei da oferta e da procura e do nicho que você trabalha no serviço público. Não, né? Eu tenho a estabilidade, às vezes eu começo jovem, com um salário muito top, mas daqui 10 anos eu vou falar, eu estou ganhando a mesma coisa, É, né? Será que eu quero continuar aqui, né? Então a estabilidade também está muito relacionada. É estável, eu recebo todo mês, mas é um salário geralmente estável, que ele fica muito igual ele aí é durante estável muito tempo mesmo, mesmo, né? né? Ele não cresce, É. né? Hoje, né, no município, né, aqui, onde eu tenho o meu cargo, a gente não tem plano de carreira, né? Então Uhum, eu posso fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, isso não vai mudar o meu salário e eu não vou ter oportunidade, às vezes, por estar com aquele diploma, com aquela conquista a mais. Mas, por um outro lado, a gente sempre pode receber uma oportunidade, né? Nada me impede, por exemplo, de eu ser convidado para assumir um cargo de chefia ou uhum, para eu assumir um trabalho de secretário de saúde, né? Então, você está sim, no serviço público, você tem oportunidades de crescimento, mas são mais limitadas, né? uhum. Às vezes até dentro do seu cargo, né? Porque às vezes o Legal. psicólogo é muito específico na nossa área, né? É, Então, às vezes, você não vai conseguir transitar por muitos lugares. tanto, né? Diferente, às vezes, de uma pessoa que está num cargo administrativo, né? Uhum, Que é até mais simples, é um cargo mais simples, mas se ela tem um diferencial, ela logo vai sendo convidada para assumir outros cargos administrativos internos e ali tem uma chance de crescimento, né? isso. Então, esse é um benefício de ter a estabilidade, mas também pode ser um ponto contra, né? Pessoal, para a gente ir encerrando, né? Eu tô vendo que já tá oscilando o númerozinho ali, né? A gente estava com mais de 10 pessoas. Passou de uma hora, o povo fica cansado de escutar a gente. Para encerrar, eu vou fazer uma pergunta pro Olavo e eu vou respondê-la também, né? Que é o porquê que você, Olavo, escolheu trabalhar no setor público. Boa pergunta, né? Eu acho que quando eu fui para o setor público, eu tinha uma resposta. Hoje essa resposta é diferente, né? Naquele momento que eu saí da faculdade, eu me via muito inseguro na possibilidade
de, por exemplo, ir para a clínica, fazer esse círculo, né, captar pacientes, me Uhum. via muito cru nisso tudo, e hoje eu vejo que eu era muito cru mesmo, porque a faculdade não nos Legal. prepara, a faculdade não nos forma para trabalhar, a faculdade nos forma para ser péssimos profissionais e a gente desistir. E aí a gente tem que descobrir que a faculdade é só a formalização, né, A de um base diploma. teórica. É a base teórica e feita de uma forma muito ruim, porque a gente está também no ensino bancário, onde vem um professor que sabe muito, que é o top, e deposita naqueles que sabem pouco aquilo que ele Joga quer ali. oferecer e joga. É muito pouca, né, a parcela que a gente teve de oportunidade de construir junto. É lá no último ano, né, quando a gente vai para a prática, né? Uhum. E eu gosto muito de falar isso porque às vezes as pessoas saem muito cruas, às vezes não sempre, né? E às vezes acham que elas é que estão despreparadas ou que elas são incapazes. E na verdade a gente tem hoje um ensino, tanto público quanto privado, básico, superior, muito ruim. O nosso Ah, país não sabe educar, né? uhum. Nem moral, nem eticamente e nem teoricamente, né? E a Uhum. gente hoje tem cursos. Hoje a gente tem aperfeiçoamentos de gente muito legal trabalhando e fazendo coisa muito Uhum. boa, né? Onde a Isso. gente aprende. Então, eu acho que essa é uma boa de uma provocação, né? De, na hora que você sair muito despreparado da faculdade, não acha que é com você, né? Isso é geral, isso é com todos. E o diferencial é para quem não leva isso para o pessoal e acredita que é possível mudar, Com né? Então, certeza. naquele momento, eu saí da faculdade, o concurso público era isso. Eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho muita habilidade prática, teórica, então eu preciso de um lugar para aprender, né? E fui e aprendi e aprendo muito todo dia, que eu acho que também o serviço público nos ensina muito por estar muito próximo da realidade social, né? Então é um Uhum. aprendizado enorme. É. Hoje estou no serviço público por uma escolha de poder levar para as pessoas o que eu já adquiri de conhecimento e não pretendo parar no serviço público. Eu acho que uma boa é a gente sempre fazer duas, três coisas, né? Não acho que só a clínica seja legal, não acho que só o serviço público ou só a escola. Eu penso numa mesclagem das coisas, né? Legal. E acho que hoje, porque eu escolhi a carreira pública, é de poder oferecer um serviço que ainda é elitizado, hoje bem menos, mas ainda é elitizado, para uma população, para pessoas que não têm acesso, às vezes financeiro, para poder bancar uma terapia, para poder ter um serviço e também pela oportunidade, pela riqueza de crescimento pessoal e profissional. Legal. Bom, a minha resposta aí para a gente fechar, né? Eu escolhi trabalhar na atuação clínica, né? No meu próprio consultório. Gente, antes de sair, tem 7 pessoas aqui comigo ainda. Vamos tirar um print da tela aí para vocês repostarem depois? Tirem e marquem eu e o Olavo. Vou dar um sorrisinho aqui para vocês fazerem o print. Aí, tirei também. Bom, eu escolhi trabalhar na área clínica, né, no meu próprio consultório. Eu acho que basicamente pela liberdade, pelo controle, né? Igual eu citei aqui, pelo controle de diversos fatores. Eu fui descartando as possibilidades que existiam ali de acordo com aquilo que foi uma escolha bem mimada. Eu brinco com os supervisionandos, porque eu fui descartando aquilo que eu não queria fazer. Então, eu não queria trabalhar em equipe, eu não fui para a área do concurso público. Eu não queria trabalhar no hospital, porque Deus me livre daquele ambiente. Então, não fui também, não quis. Organizacional era uma das opções, eu tinha uma grande admiração, tenho até hoje, na verdade, que era uma das opções, então eu deixei guardadinho ali. E aí eu fui perceber que a área clínica, para mim, ela me trazia controle, né? Igual eu falei, controle de diversos fatores. Seja de ter a minha própria sala, né? Decorar, fazer exatamente o que eu quisesse ali. E hoje esse é o meu mimo, que eu falo que a minha sala é a minha paixãozinha. Eu consegui deixar ela exatamente como eu queria. A liberdade de horário, de controlar os meus próprios horários e fazer esse controle de acordo com aquilo que eu acredito. Controlar o meu manejo clínico. Então, por mais que eu atue na terapia cognitiva,
Eu sei que eu tenho o método ali da TCC, mas eu tenho eu também. E eu sei que não é em qualquer lugar que eu poderia levar a minha personalidade, o meu jeito, porque eu seria cobrada, né, em relação a isso. O controle dessa questão da cobrança, a única pessoa que eu aceito me cobrar sou eu mesma, então eu me cobro, eu sou super funcional em relação a isso, eu me cobro 24 horas por dia, por mais que eu faça pra caramba, eu ainda acho que faço pouco, e pra mim tá tudo bem, eu não aceitaria outra pessoa me dizer se eu estou fazendo pouco ou não, para ter o controle sobre a equipe que eu quero trabalhar. Então, eu tenho aí hoje a Paty com a gente, né? A Patrícia, a Nath, a Tatiane, mas nós escolhemos trabalhar uma com a outra, né? Não foi algo imposto, escolhemos isso, então ter o controle sobre isso também. E sobre tudo, né? Porque, na verdade, ali o negócio é meu, eu vou fazendo exatamente no formato que eu acho que eu preciso fazer. Então, se um dia eu falar, não vou trabalhar hoje porque eu tô cansada, eu não vou. Vou assistir série, eu vou. Eu vou fazer uma live colava, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou mais. Então, é assim que eu vejo, né? É lógico que nós temos, eu não quero trazer a impressão aqui, impressão, que a clínica é algo desorganizado, porque não a minha. Temos os nossos compromissos, eu tenho as minhas responsabilidades, mas são responsabilidades e compromissos que eu escolhi arcar. Então, esse processo de escolha, para mim, é muito importante. Gente, eu acho que é isso. Olavo, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Eu vi que ficou bastante gente o tempo todo aqui com a gente. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Essa live ela vai O ficar pessoal ficou gravada. mais quietinho, mas o pessoal tá tudo Isso. aqui, Mas né? eu acho que a gente Se foi alguém também tirando. quiser fazer alguma pergunta, Isso. né, a gente deixa aí aberto, né? Deixo. Se a pessoa quiser perguntar alguma coisa, né, alguma curiosidade, e agradeço, né, o convite, foi muito gostoso, né? A hora voou assim, até sem a gente Voou. perceber. Isso é Voou. muito bom, né? Voou. Isso é muito gostoso. E gostei do que você falou no final, né? Que é de ter o controle e de poder fazer, né? Da sua forma, do seu jeito, né, com o seu tom, com a sua personalidade. Essa é a clínica, né? Essa Isso. é o trabalho autônomo, né? É o Uhum. empreendedorismo, é isso. No serviço público, eu tenho que fazer muitas coisas, né? Uhum. E o consultório, eu acho que é esse eu posso, né? Não que o serviço público não tenha possibilidades, mas é algo mais burocrático, é algo Uhum. mais categórico. Igual, eu tenho que atender X pacientes por dia, eu tenho que atender diversas idades, né? Isso não, eu não posso escolher isso, Uhum. né? Eu tenho que, né? Eu acho que o consultório é esse eu posso, né? É uma Uhum. coisa diferente e eu acho que é isso, né? Vai de perfil para perfil. Eu acho que às vezes é fases da vida, às vezes tem fases que às vezes eu estou amando o serviço público, pode entrar numa outra fase da minha vida que eu vou falar, não suporto Deus me mais, livre disso né? aqui. Deus me Isso. livre, vou sair correndo, né? Uhum. E, então a gente, e um recado que eu acho legal colocar para as pessoas, principalmente porque aqui é um espaço que tem muita gente da área psi, né? É que não tenha medo também de mudar. Né? Se você está há muito tempo no serviço público, ou se você está há muito tempo na clínica, ou se você está há muito tempo esperando as coisas acontecerem, não tenha medo de fazer mudanças, né? Não tenha medo, porque a gente tem duas certezas na vida, a morte e que mudanças vão acontecer, né? Com Então vamos certeza. abraçar essa ideia e fazer mudanças, né? Eu acho que a gente assumir a mudança, a gente também tem mais controle, decisão. E eu penso, né? Acho que para fechar mesmo, aqui você tem que ter uma pergunta ali que a gente precisa responder. E eu acho que o principal é você aí que tá vendo a gente, compreender. Não é porque eu trabalho com a clínica e deu muito certo que a clínica é para você. E não é porque o Olavo trabalha na carreira pública e deu muito certo para ele que é para você. Você quem vai precisar definir isso, né? Quais são as suas características e o que você está disposto a lidar. Porque através da escolha vem aí, igual a gente falou bastante aqui, vem o resto, né? Não vem só a escolha, vem o resto também. Bom, tem uma pessoa aqui perguntando, né? Vocês atendem estudantes de psicologia no sentido de ajudá-lo como um futuro parceiro profissional. É,
Eu não sei qual que é seu Vou nome, ter, mas... antes de você responder, essa é a Sara, ela é paciente minha lá da Ah, UBS, que né? legal. E agradecer aqui pela sua participação, fiquei muito feliz que você está aqui com a gente, né? A Bacana. Lawane vai poder responder super bem, porque é um campo que ela trabalha Sim. bastante, né? Então vou deixar a Lawane falar. Eu atendo estudantes de psicologia e jovens psicólogos, né? E psicólogos já não tão jovens assim, mas eu atendo no formato de supervisão. Então, a gente tem os encontros ali, seja semanal ou no formato quinzenal, e eu ofereço o suporte, o apoio, seja um apoio na abordagem ou até no processo de desenvolvimento de carreira. Hoje, a parte de marketing, marketing digital, marketing para psicólogos, quem faz é a Marina, que é uma grande parceira minha, uma grande amiga minha, acredito que ela esteja aí com a gente, ou ela já foi embora. E eu trabalho nessa parte mais de manejo. Então, nesse desenvolvimento profissional, sim, eu faço esse atendimento. O link de informações está lá na minha bio no Instagram. Gente, um beijão para todo mundo aí. Agradeço a participação de cada um de vocês, agradeço novamente o Olavo. E fiquem Eu que tranquilos agradeço. que em breve a gente faz uma próxima live com um novo tema. Gente, brigadão, boa sexta-feira para vocês e até mais. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço. Tchau, Beijo. tchau.